CVD, sei lá. Bicho, trincou só um pouquinho na tela, assim. Ah, falei, vou tirar pra ver se não trincou a tela. Graças a Deus não trincou, não. A tela tá intacta. O problema é o celular. O problema é o celular, sim. Os componentes eletrônicos. Boa noite, irmãos. Quem está ao vivo? Tem Gorila Glass 3. É. Essa daqui. Eu botei pertinho aqui, que ficou legal. Fica melhor. Fica. Não entrou ninguém ainda não. Ah, assim é melhor, pastor. Assim fica bem posicionado. Facebook sempre ficou bom. Irmã Regina, boa noite. Tudo bom com a senhora? Amém. Boa noite a todos, meus irmãos. Opa. Ela aproximou. É automático? É automático. Só tá entrando também lá na... Rayane, boa noite, tudo bem com você? Irmã Luzia, boa noite. A graça e a paz a todos. Francislene, Ludmila. Que bênção. Tem alguém especial aqui, Ludi, do meu lado. Laureano, boa noite, Laureano. Tudo bem? Estamos, daqui a 5 minutinhos, nós estaremos dando início. Isso. Amém. Os irmãos avisem no zap aí, que nós já vamos começar, quem tem acesso aí. É mesmo, Luiz, está do meu lado aqui, ó. Muito especial da tua vida. Boa noite, Tiago. Eu não entendi por causa de que esse efeito na câmera. Mas o bom é que ela não está desfocando, né? Tá bom. Boa noite, Regiane. Acenar para você, Regiane. Regiane, Kleber, Liriel. Quem está com a família aí, depois tira uma foto da família e coloque ali no grupo da igreja, da família, registrar esses momentos tão especiais, né? Seja já em espírito de oração para o culto desta noite, a ministração, seja já que Deus possa falar. É um posicionamento, quando você se posiciona para frente, ela aproxima. Ela vai ajustando, tá vendo? Muito legal. É bom. Conheço essa câmera. Boa noite, irmã Cibele. Tudo bem? E Mateus está desembarcado? Faltam 13 minutos para nós darmos início. Cris, Santana,
Boa noite. Tá, obrigado. Pedir para dar um abraço aqui, chegou aí, irmã Gorete. Graciane Dias, boa noite, minha querida, tudo bem? Ah, é. O Thiago estava falando para botar o Face em modo paisagem. Realmente, dá para fazer. É, É. então tento colocar ali. Opa. Estamos fazendo os ajustes aqui, tá, irmãos? Mas nessa cara, assim? Uhum. Assim não vai dar para ouvir quem tá. É, só vou ter que ver por um outro telefone. Abra o meu aí. Ah, tá. Ficou bom? Uhum. Deixa eu ver com o Thiago aqui agora. Quem está assistindo o Facebook ficou melhor assim? Dê opinião. Agora nós mudamos a modo de filmagem do Facebook. Quem está assistindo pelo Face? Ah, Matheus está aqui. Bom. Boa noite, Matheus. Quem está assistindo pelo Facebook, está boa a imagem? Não, quem falou que tá ficando isso para baixo. Isso. Bota do outro lado. Se for assim, eu prefiro deixar assim, então. É. Vai, Isso, mas um pouquinho retinho assim. Isso. Vou ter que parar e começar de novo. Não, tá bom. Ficando aqui nesse aqui. Aí você tira pra cá. Eu fiz uma. Tá bom. Tá ótimo. Ótimo, tá bom. Boa noite para todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Né? Quem está online aí, via Facebook, via YouTube. E nós vamos, assim nós começarmos a dar início ao nosso culto, hoje, dia 26 de abril. Amém, Valesca. Né? Boa noite, Valesca. Tudo bem com você? Vamos dar início, vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos orar, clamar ao Senhor. Precisamos clamar, assim, uma igreja que ore. Né? Ana Paula, boa noite, minha querida. Né? Eu tenho certeza que famílias não são só... estão famílias reunidas agora aí, né? Vamos orar ao Senhor. Deus de poder e glória, na tua presença estamos, Pai, nesta noite, nesse dia que o Senhor nos fez, para vivermos, Pai, para a tua glória. Senhor, ministra sobre nós a tua vontade, ministra agora, Pai, nos capacite para que possamos oferecer a ti um culto aceitável, Senhor. Venha poderosamente ministrar entendimento, sabedoria, conhecimento, Pai, do Senhor, daquilo que precisamos compreender, nos encher neste tempo, Pai. Assim nós queremos, Pai, venha ministrar poderosamente quem está agora assistindo, participando, Pai, deste culto. Quem também, Pai, que por um momento irá assistir esse vídeo, Pai, essa gravação, Senhor, que de uma forma também igual seja impactado, abençoado, no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores, não é? O Senhor está procurando. E nós somos chamados para sermos adoradores, porque é esse que o Pai procura. Então vamos adorar o Senhor, não é? Convido o irmão Gil César, que vai tomar frente aqui. Vamos louvar o Senhor, glorificar.
Graça e paz da parte de Deus, amém, igreja? Quantos são felizes de estar na presença de Deus nessa noite? Já começa a glorificar o nome dele aí na tua casa, começa já a chamar a atenção dele, falar: Pai, tu és bem-vindo na minha casa, tu és bem-vindo no meu lar, Senhor Jesus. Aqui é o lugar que o Senhor habita, Deus. É o lugar onde eu te encontro, Pai, também. Não são só 4 paredes de uma igreja, mas dentro do meu lar, é terra santa, é terra de adoração, é terra de entrega ao Senhor, Deus. Então seja bem-vindo nesse lugar, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Comece a chamar a atenção do seu Deus. Fala: Pai, tu és bem-vindo aqui, Pai. Exaltado, Senhor, digno de louvor. Fala assim: venha o teu reino, Deus. Venha o teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é tua misericórdia, grande é teu amor por mim. Diga: leva-me novamente à sala do trono. Grande é tua misericórdia, grande é teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Diga: grande é o Senhor, Ele é digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Diga isso a Ele. Grande é tua misericórdia, grande é teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é tua misericórdia, grande é teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Beijarei teus pés, meu amado. Beijaremos os seus pés, Pai. Nós queremos o Senhor, Deus. Aleluia. Nos rendemos a Ti, Pai, reconhecendo, Pai, a Tua grandeza, Senhor Jesus. Reconhecendo a Sua entrega ali na cruz, Pai. Vem, Senhor Jesus. Vem habitar, Senhor Jesus, junto com a gente, Pai. Vem entrar, Senhor
enche o nosso lar, Deus, e fazer morada, Pai. Eis-nos aqui, Pai, como verdadeiros adoradores, Pai. Queremos te entregar o perfeito louvor, a perfeita adoração, Senhor Jesus. Então vem, Espírito Santo de Deus, invada o nosso ar, invada a nossa casa, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor Jesus. Nos rendemos a Ti, Deus, e nos entregamos a Ti, Deus. Então vem, Espírito Santo de Deus. Toma-me, Adore ao Senhor. onde estou, aos pés da cruz, me encontrei. Oh, aleluia, Pai. Hoje estamos, Deus. E tenho, te entrego, Te entregamos, Senhor. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Declare isso a Ele. Eis-me aqui, eis de pessoa. Eu sou teu e tu és meu. Mais uma vez. Eis-me aqui, eis de pessoa. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. meus momentos e os dias meus. Oh Deus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Declare. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Declare. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida te estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida te estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz, Senhor, Jesus, faz o teu querer, Pai. Faz o teu querer, Deus. Eis-nos aqui, Deus. Nos rendemos a ti, Deus. Reconhecemos a tua grandeza, Pai. Eu sou teu e tu és meu.
Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia! Fala pro Senhor isso, fala, Pai, faz em mim o teu querer, Pai. Faz em mim a tua vontade, Senhor Jesus. Faz em mim, Senhor Jesus, mais uma vez, meu Pai. Faz em mim, Senhor Jesus. Faz em mim, Senhor Jesus. Aqui estamos, Pai, prostrados diante de Ti, Pai, reconhecendo a Tua grandeza, Pai. Reconhecemos, Pai, a Tua entrega ali na cruz, Pai, o Teu sacrifício, Senhor Jesus. E nessa noite, Pai, que é mais uma noite de adoração, Pai, Te entrega louvores, meu Pai, Te entregar, meu Pai, a nossa vontade, o nosso eu, Pai, para Te agradecer e para glorificar o Teu santo nome, Deus. Aqui estamos, Pai, humilhados perante ao Senhor, Deus. Porque reconhecemos, Pai, a Tua entrega ali na cruz, Pai. Reconhecemos tudo que o Senhor fez ali, Pai. Por amor a mim, Pai, por amor aos meus irmãos, meu Pai, todos que nos assistindo, Senhor Jesus. Sabemos, Pai. Aleluia! Conheces-me, Oh, mesmo quando falo, eu sei, Deus. eu sei me ama. Estás presente Ele está a nos cercar. ao me cercar. Sim, Deus. Em todo tempo e sem me amas, e sem me amas. Diga só a Ele, fala, Pai, eu me prostro, Pai. Vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte, já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. aleluia. Tu és meu guia, Diga só a Ele, Pai, Tu és meu guia, Deus. O meu protetor, Pai. Aleluia. tua mão me firme. Ele te firma nessa noite, Ele te firma. Ele te ama, Ele te ama. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Oh, sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Eu me prostro, Senhor. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus.
nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, tua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia. E quando tudo isso que nós estamos passando se acabar, sim, Deus, é verdade, Pai. Estaremos seguros em Ti, Senhor Jesus. A nossa fortaleza, Pai. Me amas, pois sei, me amas. Eu me prostro, Senhor Jesus. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou. Agora isso é Ele. Ele abriu um caminho para você e para mim. Ele se entregou na cruz e abriu um caminho. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia! Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o mesmo Deus que outrora se entregou em meu e em seu lugar, que fez o sacrifício ali na cruz. Como ovelha muda ao matador, ele se entregou, sem questionar qual era a culpa que nós tínhamos. Ele se entregou em nosso lugar. E ele falou: filho, filha, eu te amo. Não importa o preço, eu vou pagar por você. Eu vou me entregar por você. E vou fazer você livre para adorar e para glorificar o nome dEle. Ele hoje te fez livre para adorar o nome dEle. Você pode glorificar o nome dEle na tua casa. Você pode deixar um amém e falar: Deus, eu estou aqui, Pai, presente. Eu te adoro, eu me entrego a Ti. Reconheço o Teu sacrifício, Senhor Jesus. Eu reconheço tudo que o Senhor fez ali, Pai, em meu lugar, Pai. E aqui estou, Pai, prostrado, Senhor Jesus, diante da cruz mais uma vez, me entregando, Senhor Jesus, me humilhando perante a Ti, Senhor Jesus, reconhecendo a Tua grandeza, Pai. Simplesmente, Pai, nessa noite eu quero Te agradecer e Te adorar, Pai. Quero bendizer o Teu santo nome, Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, por poder estar em comunhão com meus irmãos, mesmo sendo de longe, Pai. Queremos Te louvar. Amém. Amém, amém, amém. Amém, Senhor. Tu és santo, 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 Deus.
Tu és poderoso, digno do nosso louvor, digno da nossa adoração, Pai. Glorificado entre as nações, Pai. Glorificado entre as terras, Senhor Jesus, entre os reinos, Senhor. Glorificamos o teu santo nome. Santo, 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 santo. Assim como os anjos adoram e dizem santo, santo, santo. Nós nessa noite também, como igreja do Senhor, declaramos santo, santo, santo é o Senhor. Digno do nosso louvor, digno da nossa adoração, Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Senhor Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo nesse lugar de adoração, Pai. Seja bem-vindo nesse lugar de entrega, Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Pai. Deus, adoramos o teu santo nome e nos entregamos a ti, Pai. Seja com a palavra que vai ser ministrada nessa noite, Pai. Seja conosco, Pai. Recebe, Deus, a nossa palavra. Recebe a palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite, Pai. Recebe toda a adoração, todo louvor, toda a entrega, Senhor Jesus. Todo sacrifício de adoração, Pai, feito nesse lugar, Pai. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo nesse ambiente, nessa atmosfera de adoração, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Oh, aleluia. Te adoramos, Pai. Te entregamos o perfeito louvor. Seja com a palavra, Pai. Assim oramos a Ti, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode deixar o seu amém aí? Que Deus abençoe a tua vida. Amém. Cadê o Vitor aqui? Boa noite para todos. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? Bênção a gente estar aqui, não é? Como igreja do Senhor, oportunidade de exaltar o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, a irmã Gorete. Deus abençoe a irmã Gorete, está junto com a irmã Gorete de Aparecida, a Maria Lavinha, a Edmeia. Deus abençoe a vida de vocês. Grandemente seja impactado pela palavra de Deus nessa noite. Todas as famílias aqui representadas. Mandelaine, família. Ivonete, família. Juliana. Irmã Luzia. Irmão Léo. Irmã Gláucia. Amém? Vamos orar nesse instante. Ore pela palavra de Deus. Seja a palavra de Deus, não é? Não seja apenas uma retórica, mas a palavra de Deus, Deus vem ministrar e manifestar nesta noite a sua vontade, venha nos alimentar, venha nos impactar. Amém? Então vamos orar nesse instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. E pedimos agora, no nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar poderosamente em nossos corações através da tua palavra, Pai. Pai, que o Senhor venha iluminar, que o Senhor venha trazer entendimento, Pai, compreensão, que o Senhor venha despertar a tua igreja, o Senhor venha alinhar a tua igreja, porque a tua palavra é luz para o caminho, Pai. A tua palavra nos mostra o norte, a tua palavra nos aponta para a tua vontade, aponta para onde nós devemos caminhar e para onde nós devemos chegar, Pai. E assim nós pedimos a tua bênção. Cada um que está participando deste culto, mesmo online, Pai. Mas o Senhor, assim, visite cada lar agora. Visite cada pessoa agora que também está ouvindo esta gravação, Pai. Seja de igual forma impactados. E pedimos no nome santo de Jesus. Amém.
Amém? Bênção, né? Calma. Se porventura, por um momento, a conexão cair, os irmãos esperam um pouquinho que ela vai voltar, seja de quem está no Facebook, quem está no YouTube, tá? A conexão irá voltar. Bem, nós vamos falar de um assunto que toda vez que tem um momento difícil, de tragédia, de um momento diferente que nos tira da zona de conforto, nós sempre nos reportamos para o fim de todas as coisas, a volta de Jesus, não é? E é um assunto que nós precisamos sempre falar. Não é só nos momentos de difíceis, não é? Como nós estamos vivendo agora, a humanidade, mas a mensagem escatológica é uma mensagem que tem sempre que ser pregada, porque ela nos aponta uma palavra de esperança. A mensagem escatológica não é para nós desvendarmos os acontecimentos, não é? Quem vai ser o quê, como que irá acontecer, ou quando que irá acontecer. Não é esse o propósito da palavra de Deus, mas de preparar, de confortar, não é? De alinhar a igreja do Senhor ao propósito de Deus, não é? Porque todas as coisas precisam acontecer antes de chegar o fim, não é? Tem muitas coisas para acontecer, não é? E o propósito não é nós tomarmos conhecimento do que vai acontecer. O propósito de Deus é nós estarmos preparados quando acontecer. Amém? O que você prefere? Saber do que vai acontecer ou você está preparado para o que vai acontecer? Não é? Se você souber o que vai acontecer, não vai mudar nada. O que pode fazer é você estar no seu sistema de nervoso, não é? A se descontrolar, não é? A tua ansiedade ir lá para as alturas. Tem um mosquito aqui me perseguindo aqui, não é? Não é de Deus esse mosquito, tá bom, irmãos? Não é. Ele já saiu. O enviado aqui agora. Mas o que você prefere? Você prefere estar preparado? Você prefere estar alicerçado, alinhado na vontade de Deus? Eu creio que isso é o que o Senhor deseja. Então nós precisamos falar. Então eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 13. É um texto que Lucas e Mateus também retratam nos livros sinóticos, não é? Que são livros que retratam são semelhantes, não é? Abram suas Bíblias, então. Marcos, capítulo 13. Amém? Todos abriram? Amém. Marcos, capítulo 13. Então, assim diz a palavra de Deus. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou-lhe Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhe disse: Cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois serão entregues aos tribunais
e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e sereis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam somente o que lhe for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora. Nem haverá, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos e avisem-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Amém, irmãos? Quem tece essas palavras é o próprio Jesus, não é? Quem reescreve, quem narra é Marcos aqui. Mas quem pregou essa mensagem escatológica, escatologia é teologia que vai estudar os últimos acontecimentos, não é? E aqui Jesus, como a palavra profética, é uma palavra que, ao mesmo tempo, Jesus está ali falando com seus discípulos, alguns discípulos, não é? O que iria acontecer na iminência ali de alguns anos depois, que seria no ano 70, o ano da destruição, não é? De Jerusalém. E Jesus também estava falando dos últimos acontecimentos, não é? Jesus está falando do contexto todo após a ascensão dele, quer dizer, a subida dele aos céus, até acontecimentos que estariam dos últimos acontecimentos. Então, Jesus está ali retratando, falando dos acontecimentos próximos, nos anos 70, e mais ou menos de todos o que estaria acontecendo em todo o contexto da história humana. Tá? Então, essa a mensagem que Jesus traz.
Essa mensagem de Jesus, essa mensagem retratada, mais comum, mais usada, Mateus 24, né? E temos também ali em Lucas 21 também, que essa palavra é retratada, né? Que é o sermão, é chamado o sermão escatológico de Jesus. Então, esse sermão escatológico é a mensagem que Jesus vai esclarecer, não é? Jesus estará dizendo, já reafirmando ali para os seus discípulos a respeito da sua segunda vinda, não é? Como acontecerá essa segunda vinda? E eu creio que muitas pessoas estão nesse instante duvidosas, muita gente fica ansiosa, fica sem dormir, não é? Preocupada com a volta de Jesus. Bem, o Senhor não pediu que nós ficássemos preocupados com a vinda dele. O Senhor pediu que nós estivéssemos preparados para a sua vinda. Amém? O que você está? Você está preocupado? A preocupação, às vezes, gera uma ansiedade que é uma preocupação inútil. Que não é uma ansiedade que consome o tempo da gente, consome a energia da gente, gera uma tristeza, não é? E até lá um processo de depressão, de tanta preocupação, tanta ansiedade, não é? Então, a palavra de Deus não é para nós ficarmos preocupados. Ah, sim, se for uma preocupação para gerar uma ação, não é? Uma preocupação que gere uma postura nova de busca, de posicionamento, amém. Tá? Então, esta palavra desta noite não é para meter medo em ninguém, não é para ninguém ficar aterrorizado. Não é? Eu já vi pessoas que têm medo até de ler Apocalipse. Ah, não vou ler Apocalipse não, porque fala de anjo da morte, fala de dragão, fala de que vai vir anjo de fome, de peste, meu Deus, e o diabo, e a besta, e o anticristo, não é? Meu Deus, com tanta coisa ruim. Então, tantas coisas ruins, Jesus falou para nós não termos medo. Não é? O motivo da volta de Jesus, pelo contrário, será um motivo de grande alegria para a igreja do Senhor, para aquele que está preparado, para aquele que tem alicerçado a sua casa, a sua vida na rocha, que é Jesus. Não é? Então, vamos aqui falar um pouquinho do contexto histórico, né? O que Jesus estava falando? Jesus, não é? Os discípulos estavam apontando para o templo, né? Olha, Jesus, que templo lindo, né? Suntuoso. Olha que obra-prima, não é? Que arquitetura, olha, meu Deus, que coisa maravilhosa. E Jesus joga um balde de água fria, Jesus. Em 3 dias, né? Primeiramente, Jesus estava falando dele, né? Que seria destruído e depois reerguido. Mas Jesus falou que aquele templo também seria destruído. Né? E nós sabemos que na história, né, esse templo, que foi o templo reconstruído ali na época do povo do pós-babilônico, né? Na época ali de Esdras, esse templo ali foi reconstruído, está retratado ali no profeta Ageu, né? Que é o povo que começa a reconstruir, né? Está no livro de Esdras também a reconstrução desse templo. Esse templo aqui, esse templo que mais ou menos 150 anos antes de Jesus, aquele imperador sanguinário, né? Antíoco Epifânes, ele profanou esse templo, ele foi lá e matou muita gente em Jerusalém. E ele matou um porco dentro do templo. Não é? Olha só, ele profanou. O porco é um animal impuro, né? Então, ele colocou o Deus ali, Zeus, não é? Deus é uma divindade grega ali, e ele, da mitologia grega, ele colocou Zeus dentro do templo, esse templo aqui da época de Jesus. Não é? Mas Jesus fala, não é? Talvez que Jesus fala de um segundo momento para os discípulos, que aquele templo seria destruído. Nós sabemos muito bem que na época de Vespasiano, que era imperador romano, no ano de 65, ano de 66, né, há uma grande revolta dos judeus contra o Império Romano. Eles não queriam mais viver ali debaixo do mando do Império Romano, e é uma grande revolta.
Vespasiano mandou seu filho, Tito, o general Tito, eles sitiam Jerusalém por 3 anos, não é? E Jerusalém fica ali sem água, né? Sem comida, uma tragédia estava acontecendo, não é? Então, essa primeira palavra aqui, primeira construção de que Jesus está falando, né? Que quem estiver, fuja para as montanhas. A primeiro instante, Jesus estava falando para nos anos 70. Os anos 70, Tito general Tito invade Jerusalém, mata ali, e o templo também, o templo mesmo, literalmente, esse templo é destruído. Né? Mas o contexto aqui, nós sabemos muito bem que é um texto que Jesus, ao mesmo tempo, é um texto, não deixa de ser um texto profético, deixa de ser uma profecia, porque a palavra de Deus toda é uma profecia, não é? Mesmo que a escrita não seja profética, mas o sentido seja profético. Né? E essa palavra também Jesus, ao mesmo tempo, está usando para falar da destruição no ano 70, não é? Mais ou menos aqui, estava mais ou menos no ano 33, vamos fazer mais ou menos a conta assim, uns 37 anos depois, né, que Jesus estava conversando com esses discípulos, não é? Aconteceu a destruição deste templo, a construção de Jerusalém, e muitos foram mortos, não é? Talvez os discípulos pudessem pensar que quando o templo fosse destruído, também fosse o final do mundo, mas não foi o final. Nós sabemos que em toda a história, os judeus foram muito perseguidos. Né? Foram muito perseguidos, não é? No século VI, não é? Ali na revolta, na exceção do Império, não é? No Islã, e o povo palestino, não é? Toma o poder ali, não é? As terras, o povo de Deus é espalhado, não é? Por todos os países, não é? No século XX, quando houve o Holocausto, não é? De Hitler perseguindo os judeus, todo mundo, não é? Foram perseguidos, judeus na Europa, judeus na Rússia, judeus na Ásia, judeus em tantas partes do mundo foram perseguidos e mortos no Holocausto ali, em Auschwitz, principalmente ali na Polônia, né? Então, houve muitas tragédias envolvendo os judeus na história. Né? E nós podemos entender que toda a história, né, há uma corrente de interpretação que o princípio de dores pode estar se relacionado não apenas um contexto da história, mas toda a história. Porque em toda a história houve terremotos, em toda a história houve guerra, rumores de guerras, não é? No texto ali de Lucas, quando Lucas está citando essa mesma palavra, esse mesmo sentido de guerra, rumores de guerra, em Lucas capítulo 21, verso 11, ele também fala de pestes. Em toda a história houve pestes, né? Teve peste negra na Europa, que matou milhões de pessoas, não é? Da pulga, não é? Peste bubônica do rato, não é? A gripe espanhola nos anos 20, do século 20 agora, não é? A gripe espanhola que matou mais de 5 milhões de pessoas e tantas outras milhões foram infectadas, não é? Então, em toda a história houve pestes, não é? Nós temos pestes também de doenças hoje ainda não curadas, que não têm tratamento, não é? De tantas situações que têm que ser levantadas. Não é? A gente pode entender que vai ter um momento da história que isso vai se intensificar. Vai se intensificar, não é? Terremotos, vai se intensificar manifestações de projéteis dos céus, não é? Meteoros, asteroides, né? Coisas parecidas, não é? Vão se manifestar, não é? Mas em toda a história, a Terra gemeu, as pessoas sofreram. Por um momento agora da história, alguém está sofrendo.
Alguma nação está debaixo de guerra, não é? Alguma nação está debaixo de pestes, alguma nação está debaixo de fomes, não é? Então, nós podemos compreender que o princípio das dores pode estar se relacionado a todo o contexto da história que Jesus esteja citando. Porque toda a história houve guerras, houve rumores de guerras, não é? Imagine só as pessoas que estavam ali no contexto, no epicentro da Segunda Guerra Mundial. Eles poderiam pensar que era Apocalipse, não é? Que Jesus estaria voltando, não é? A forma atroz que as pessoas estavam sendo mortas, não é? Eles poderiam pensar que o próprio Hitler seria o anticristo, não é? Que Hitler estava se voltando. Mas nós vamos compreender que Jesus está dizendo que existe um desfecho final. Talvez em toda a história houve anticristos. Anticristos, aqueles que foram mensagens contrárias à mensagem da cruz. Anticristo é aqueles que pregaram diferentes ou ao contrário daquilo que Jesus pregou. Não é? Todos eles foram anticristo. Mas Jesus está trazendo aqui que há um desfecho toda a história. É um desfecho mundial. Não é um desfecho regional, mas um desfecho mundial. Uma intensificação de tudo isso que irá acontecer. Não é? Daniel, Daniel, ele é um dos livros, profetas do Antigo Testamento, que ele fala muito de escatologia, não é? Ele fala de um dos últimos acontecimentos. Daniel fala dos reinos, não é? Ele profetizou os reinos futuros, ele profetizou a vinda do Império Grego, não é? Alexandre o Grande, ele profetizou, não é? Antíoco Epífanes, não é? Ele profetizou o Império Romano, mas ele também falou da escatologia dos últimos acontecimentos, não é? Está principalmente no último capítulo de Daniel, capítulo 12. E ele diz que o último instante do mundo serão 1.290 dias. Os últimos 3 anos e meio, não é? Porque o império do anticristo, esse último anticristo, talvez, que o próprio, Paulo também fala ali na sua carta, a segunda carta de Apocalipse, quando ele fala desse perverso, não é? Esse filho da iniquidade que irá aparecer, não é? Que quando Jesus vier, irá eliminá-lo com um sopro, não é? Um sopro, Jesus irá matar esse anticristo. Mas ele terá poder, não é? Ele terá poder de governo, não é? Esse anticristo, ele será um líder mundial, não é? Ele terá poder financeiro, ele terá poder de governo, de Estado, não é? Sobre militares, sobre nações, e ele será também uma autoridade religiosa. Ele terá poderes, não é? Prodígios, não é? Através dele acontecerá, que é esse. Precisa acontecer. Todas essas coisas precisam acontecer para ter o desfecho de tudo, não é? Para ter o desfecho. E apóstolo Paulo, né, é bom quando a gente estuda um texto escatológico, a gente juntar as peças, né? O que Daniel falou, o que Apocalipse fala, não é? O apóstolo João, e o que Jesus fala nos textos aqui escatológicos de Jesus, e que Paulo também fala em Tessalonicenses, Pedro também fala na segunda carta dele, um texto escatológico também, não é? Então, nós precisamos ler tudo isso para nós juntarmos as peças, não é? Para termos uma compreensão mais clara de todos esses fatos. E uma das coisas interessantes que o apóstolo Paulo diz, que o tempo do anticristo será um tempo de apostasia, um tempo de esfriamento espiritual. Jesus também fala em Mateus que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, a apostasia é afastar-se da verdade, não é? Ele não está falando se afastar da religião. Religião não quer dizer, uma pessoa que seja religiosa não quer dizer que ela esteja em comunhão com Deus,
que ela esteja alinhada com a vontade, com as verdades de Deus, que ela esteja viva na fé, vivificada na fé, não tem nada a ver. Não é? O religioso pode estar envolvendo em ritos, em apenas comportamentos. A nossa vida com Deus envolve uma ligação espiritual, uma ligação, uma comunhão, uma intimidade. Não é? Jesus fala ali em João 10 que ele conhece as ovelhas e as suas ovelhas o conhecem. Não é? Então, essas pessoas que têm buscado a Deus, que têm conhecido a Deus, não é? Que têm comungado dia após dia, lutado, brigado para permanecer de pé, não é? Como o apóstolo Paulo escreve ali em Efésios 6, que estão de pé, cuidado para que não caiam. Não é? Então, esses últimos tempos não será tempo de avivamento. Eu creio em avivamentos pontuais. O que é pontual? Um avivamento numa igreja, numa cidade, mas não creio num avivamento mundial. A Bíblia não fala sobre isso. Não é? Algumas pessoas até pregam sobre isso, não é? Eu não vou negar o que as pessoas dizem, mas eu vou dizer da minha compreensão. A compreensão diz que vai ser tempo de apostasia, não é? Tempo de afastamento. Não é? O apóstolo Paulo escrevendo ali a Timóteo, na sua carta, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, ele diz que nos últimos tempos, muito apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, dando ouvido, não é? Ouvido a espíritos enganadores, ouvido a mestres que já estão com a mente cauterizada. Vocês percebem que neste tempo tem muita gente com ideias diferentes, não é? Com ideias cauterizadas, falam em nome de Deus, mas o que elas falam de Deus não é coerente o que a palavra de Deus refere sobre Deus, não é? E parece que é uma coisa meio anticristo, não é? As coisas que o anticristo, não é, estará estabelecendo são coisas muito sutis. Quem não tiver se aprofundando na palavra de Deus, estará debaixo de um engano, não é? E uma mentira, um engano, não é? Então, esse tempo, muitos irão se afastar. Talvez muitos que não têm se alicerçado a sua vida numa busca, não é? De conhecimento, de entendimento da palavra, são os mais, não é, fáceis a serem enganados. Não é? E eu tenho a plena certeza que o espírito do anticristo já opera. Não é? O espírito de anticristo é a ideia, são as ideologias sendo pregadas ao contrário do que a palavra de Deus, não é, prega. Se você compreender, estudar o que a palavra de Deus diz, você vai entender o que não seja a palavra de Deus. Não é? Se você conhece a palavra de Deus, quando você ouvir outras ideologias, você vai poder identificar e dizer, isso não vem de Deus. Isso não provém da palavra de Deus, isso é contra Deus. Mas quem não conhece a palavra de Deus, quem não tem buscado o Senhor, não tem se alimentado da palavra, como no Salmo 1, ele está falando daquele que deve meditar na palavra do Senhor de dia e à noite. Ele fala que será como árvore plantada à beira do córrego, e será uma árvore fortificada, será frondosa, dará os frutos na estação própria, E ele está botando essa metáfora da árvore, apontando para a pessoa justa, para aquele que está se alimentando de Deus, sendo nutrido de Deus. Mas aquele que não tem se alimentado de Deus, apenas é um religioso, ele vai estar debaixo de engano, E muitos para se afastarem, se apostatarem, apostatar, apostasia, se afastar da palavra de Deus e da vontade de Deus. Nós precisamos... Pode ficar tranquila, a câmera está. Obrigado. Amém, irmãos? Então, como igreja do Senhor, nós precisamos estarmos firmes, porque
agora quando chegar o anticristo, eu serei. Quando chegar o anticristo, a gente já está preparado. Será o tempo, como diz a palavra de Deus, que haverá tribulação como nunca se houve. No verso 18 diz que serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora. Nem jamais haverá. E Deus vai precisar abreviar esses dias, porque até os escolhidos de Deus estarão sucessivos a se afastar, se Deus não interferir nesse contexto, que será um contexto de opressão espiritual, de perseguição, de pressão psicológica, não é? Tanta coisa terrível de perseguição, de dor, de todas as coisas terríveis, não é? Nível máximo que a igreja irá passar, não é? Dos que irão passar. Mas o que nós precisamos? Eu não quero aqui pregar terrorismo, não é de nada, eu quero pregar a palavra para que este tempo seja um tempo que a gente busque o Senhor, não é? Que a gente se alicerce assim na palavra, na vontade, uma vida firmada, fortalecida, principalmente para que a gente não caia no engano do diabo. O pior de todas as coisas não é sofrer o revés do anticristo. Até porque a palavra de Deus diz que ele irá proteger os seus, a sua igreja, nos tempos de tribulação. Não é? Deus vai proteger a igreja dele, não é? Deus não sei como, de que forma, não sei. Mas Deus vai proteger a igreja dele nos tempos que vierem a acontecer. Mas o tempo de hoje é o tempo de nós nos firmarmos. No texto de Lucas, não é? No texto de Lucas, no capítulo 21, no verso 34, que Lucas também está falando esse mesmo, narrando essas palavras de Jesus, ele diz algumas outras palavras que Mateus e Marcos não falaram. Ele fala no verso 34, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. Estar de pé diante do Filho do Homem. Amém? Vocês estão entendendo? Tenham cuidado sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem. Nós sabemos que muito bem um dos valores, não é? Um dos grandes empecilhos hoje para que o mundo apodreça mais ainda, para que o mundo, de uma forma muito mais rápida, né, todos esses acontecimentos aconteçam, não é? Que um dos grandes empecilhos é a cultura, os valores judaicos cristãos. Os valores judaicos cristãos é um grande impedimento para que toda essa ideologia, os valores do anticristo sejam estabelecidos hoje na Terra. Esse líder mundial, não é? Tantas outras coisas, não é? Que Deus tem freado. Deus tem usado até a igreja dele para dizer ainda não. Porque quem vai permitir o anticristo é o próprio Deus. Deus vai permitir. Por que, pastor, que Deus precisa permitir o anticristo? Primeiramente, porque está escrito, não é? E profecia. E muitas profecias não é para a gente julgar, não é para a gente perguntar a Deus por que sim, por que não. Não é? Porque se Deus permite, porque é necessário. E Jesus escreve também que é necessário. Eu creio, né, que um dos motivos disso, porque Deus precisa julgar o mundo. Existe muita gente em cima do muro. A ação do anticristo será uma ação maligna para o mal, mas também será uma ação para tirar muita gente em cima do muro. No tempo do anticristo, não vai dar tempo de alguém ficar meio cristão. Aí eu sou
quem realmente quiser servir, amar a Cristo, vai pagar o preço com a sua vida. E quem quiser também não servir a Cristo, vai sair, vai abraçar, vai ter aderir à marca da besta, não é? Então não vai ter meio termo nessa época. Esse tempo não vai ter tempo de meio termo, não é? Porque quem é e quem não é. Então Deus que vai permitir todo esse contexto. Porque precisa haver julgamento, não é? Que é trigo e o que não é trigo, o que é joio, vai precisar se mostrar para ver a colheita, não é? Para ver a colheita. E Jesus vem para isso, não é? Os fins de todas as coisas precisam ser julgadas, tudo isso, não é? Haver julgamento. Então, terá a plena manifestação do mal, mas também da justiça de Deus. Jesus virá. Mas a igreja do Senhor passará para a maior prova de todas. Não é? A maior prova de todas. Nós seremos provados no fogo. Então precisamos, desde já, não construirmos uma casa na rocha tempos vindouros, mas agora construir uma vida. Não é para a gente ter medo de coronavírus, não é para a gente ter medo do que vai vir depois. A história toda teve peste. Eu creio que possa vir coisas piores de pestes. Eu creio que possa vir coisas piores de terremotos, de guerras, não é? Mas todas as coisas vão acontecer. Não é? Todas as coisas vão acontecer. Eu estava lendo um texto hoje de Lucas, uma coisa interessante, o povo fala de tsunami, né? Pode acontecer. No verso, não é? Deixa eu ver aqui, que eu li. No capítulo 21 de Lucas, sim. No capítulo 21, no verso 25, depois você pode conferir. Quando Lucas escreve, ele diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. O que é agitação do mar? Tsunamis. Não é? Você lê o furacões, né? Coisa parecida. Vai acontecer. Tem muita gente falando, né? Tem muita gente que, em vez de criar o entendimento da palavra de Deus, vive por profecias, ou muitas vezes talvez profetada de povo da internet. Cuidado com isso. Firma a sua fé na palavra de Deus. Cria suas convicções na palavra de Deus. Tem muita gente, em vez de usar a internet para ouvir palavras, para aprender a palavra de Deus, fica ouvindo só profetadas, às vezes, de profecias que fica datando volta de acontecimento X, acontecimento aquilo, né? Vai ano que vem, mês que vem acontecer uma tsunami. Irmãos, pelo amor de Deus, não é? Pelo amor de Deus, vamos firmar a nossa vida na rocha em Jesus. Não é viver numa zona de medo, mas viver numa zona de esperança, de convicção. Se por um momento vier a morte, como diz o apóstolo Paulo, morrer para mim é lucro. Amém? Mas quem não tem convicção do seu futuro, fica, não é, com esses medos. Então para com isso. Vamos criar a nossa vida, vamos estabelecer a nossa vida na rocha. Na rocha do Senhor. É este o tempo. Este tempo, no tempo de coronavírus, no tempo dos vindouros, no tempo do anticristo, não é? Nós temos aí, você pode depois consultar, não é? A agenda da ONU para 2030. Está previsto ali na agenda. Um governo único mundial. Tudo em nome de proteção da natureza, tudo em nome das nações não terem mais conflitos, um líder mundial. Vocês estão entendendo, né? Tudo em nome de paz e amor, não é? Eu não quero citar aqui pessoas, X ou Y, não é? Não vou aproveitar aqui no meio da internet para falar isso. Mas quem tem ouvidos para ouvir, entende, tem entendendo, não é? Se você entende a palavra de Deus, quando você
ouve certos líderes religiosos, certas pessoas com autoridade religiosa, falam certas coisas que você sabe que é contrária à vontade de Deus. Então você identifica, vai estar comungado com o anticristo. Não é? Você não precisa procurar ali uma pessoa que traz um revelamento. Não precisa disso não, irmãos. Só você vê uma pessoa que ela não está coerente com o que a palavra de Deus está dizendo. Ela prega valores, ela prega libertinagem. O que é libertinagem, né? Toda essa agenda, que eu não vou também denominar os nomes, as coisas, essa agenda liberal de tudo, não é? Então, percebam, não é? Percebam isso. A palavra de Deus não é uma palavra relativista, ela é uma palavra de absolutos. Se você relativiza a palavra de Deus, eu quero dizer, dar meus pêsames para você, que você está dando ouvido ao espírito anticristo. Se você relativiza a coisa, se você acha que a Bíblia é muito radical, que pastor X é muito radical, se fulano é fanático, olha, cuidado. Não é? Uma luz amarela para você. Não é? Cuidado que talvez você possa estar deixando ideologias, valores humanos, que na verdade são valores do anticristo, do espírito do anticristo, que já operam neste mundo. Não é? Então, estejam atentos, estejam vigilantes. Para encerrar, lá em Tessalonicenses, na segunda carta, quando o apóstolo Paulo está escrevendo também sobre um texto escatológico, na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 13, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 13, o apóstolo Paulo escreve assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé da verdade. Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre bem, tanto em atos como em palavras. Amém? Eu deixo essa palavra. Permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas. O que são tradições? Que é o que é básico para a vida cristã. Não é? Santidade, arrependimento. É uma mensagem sempre atual. A mensagem de escatologia, a mensagem de exortação. Nos apegarmos a isso. Nos absolutos de Deus. No que Deus diz, não faça, faça, largue. O apóstolo Paulo, quando escrevia suas cartas, ele era de absolutos. Ele fala, deixa a mentira, despe do velho homem, revista do novo homem, não é? E um coração cheio de misericórdia, de amor, de caridade, não é? E que assim a gente possa viver. E a gente possa cada dia caminhar, construindo a nossa vida, não no medo, no pavor, na insegurança, pelo contrário, na esperança. Jesus, nós o veremos como ele é, mas hoje nós o vemos pela fé. Você vê Jesus pela fé? Quando você ora, quando você fala, você tem a convicção que você está falando com Deus? Então é real. Então é real, você está falando com ele. O reino de Deus está dentro de vós.
E Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Não é? É os céus que já começam na terra. A plenitude dos céus será na eternidade. Mas os céus já começam. Os céus já começam onde Deus está. Deus está em você. Você é templo do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo relata ali em 1 Coríntios, capítulo 3, nós somos templo do Espírito Santo em teus céus na terra. Então busque o Senhor com todo o teu coração. Viva no Senhor. Construa a sua vida nas verdades. Como diz ali em Colossenses capítulo 12, vocês que receberam Jesus, agora andem nele. Ande no Senhor. Ande no Senhor. Busque o Senhor. Firma-se nele. Porque isso que é o dever de cada um de nós. Amém? Para que um dia, e os teus olhos, e o teu coração, esteja voltado para a eternidade. Os teus valores principais não estejam na terra. Não estejam coisas, nem pessoas, nem objetivo pessoal. Não é? Como diz o apóstolo Paulo escrevendo ali, Filipenses, remindo o tempo, porque os dias são maus. E vivam a vida, ouvindo a vontade de Deus, o que Deus tem para vocês. Então, o que eu devo viver, pastor? O que Deus, busque a Deus, o que o Senhor quer que eu viva? A vontade de Deus que Deus separou para cada um de nós. Amém? É essa vida que o Senhor quer que vivamos. Eu gostaria de orar com você. Eu quero agradecer hoje também os aniversariantes do João Marcos, não é? A Julie Joy também. Nem Julie Joy, é Julie Joia. Cadê ela? Aqui também? Você está aí, Julie? Não? Eu não estou vendo a Julie aqui. Dá uma boa noite, Julie, se você estiver aí participando. Então, eu tenho o Robson, tem a irmã Leo, tem a Priscila, tem a Vivian, a irmã Cleia, a Bruna, a irmã Lucimar, o irmão Adailton. E eu estou falando família, hein? Fora os familiares, né? Tantos irmãos abençoados. Que bênção, né, irmãos? Firma-se na rocha. Irmã Ivanete, irmã Regina, né? Irmã Gláucia. Tanta gente abençoada aqui, né? Irmã Cris. Deus abençoe a vida de cada um aqui. Seja uma semana especial na presença do Senhor, né? Pastor Claudeci, Elizabeth também, né? Amém, glória a Deus, irmão Léo, todos. Vamos estar encerrando. Irmãos, por enquanto, nesse tempo que nós estamos de quarentena, né? Nós, em vez de fazermos nossos cultos na terça, estamos fazendo na quarta. Tá bem, irmãos? Na quarta-feira, nós estamos fazendo estudo bíblico. Amém? Então, nós queremos encerrar nosso culto. Eu quero te convidar você que não é inscrito no nosso YouTube, no nosso canal, se inscreva ali, deixe o seu like, acione o sininho para que esse vídeo seja... o YouTube passe para outras pessoas, não é? Você também pode, na sua rede social, disponibilizar esse vídeo para outras pessoas também, não é? Passe para outras pessoas, parentes, amigos. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar nesse instante, não é? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite que o Senhor nos fez. Nós te louvamos e te agradecemos. Pedimos a ti, Senhor, a tua bênção, Pai. A tua bênção para a tua igreja, Senhor. Fortalece o teu povo, Pai. Livra-nos de todo o mal, Senhor Deus. A tua mão de poder, graça e misericórdia sobre nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Fortaleça, ilumine, Pai. Nos guarde, nos capacite, Pai, para que possamos ser luz, Pai, nesse tempo. Nos livre de todo o mal. Livra-nos do mal, Pai. Livre das astutas ciladas do diabo. Livra-nos também das enfermidades, Pai, das moléstias desse tempo, Pai, no nome de Jesus. Eu clamo a Ti agora, Pai. Os irmãos, Pai, que ficaram desempregados por um momento,
No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Que as portas em outros lugares, Pai, venham se abrir para esses irmãos. As portas de emprego, Pai, venham se abrir. Porque o Senhor é fiel. Eu creio, Pai, na sua provisão, Senhor. No teu povo, Pai. Visite, abençoe. Eu coloco as autoridades constituídas dessa nação. Abençoe esta nação. Nos livre de todo mal. Ajude, Pai, os teus servos. E pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Irmão Gorete. Deus abençoe a Aparecida. A Maria Lavínia. A Edneia. Deus abençoe. Bem-vinda no nosso meio. E se Deus quiser, brevemente, estejamos de volta, né? Em nome de Jesus. Amém? O Senhor esteja livrando os idosos, esteja livrando as pessoas de risco, dessa enfermidade. E se pegar no nome de Jesus, ela não irá pegar, ela não irá se manifestar. Tem muita gente que está pegando doença, né? Que está tendo nenhum sintoma. Em nome de Jesus. Eu profetizo isso na sua vida. No nome de Jesus, né? Às vezes o Senhor não nos livra da doença, mas na doença. Não é? Mas se pegar, se vir chegar no nome de Jesus, ele não irá trazer danos para a sua vida, na sua casa, para os seus filhos. Amém? No nome de Jesus. No nome de Jesus, a bênção do Senhor, o anjo do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, no nome de Jesus, sobre os céus. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique na paz de Jesus. Amém. Glória a Deus. Só um pouquinho na tela. O som está encostado.